Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estamos reunidos, Pai, para darmos toda a honra e toda a glória e todo o louvor somente a Ti, Pai, que é digno, Pai, de receber, Pai. Tome a vida do pregador dessa noite, Deus de Israel, Pai. Que não seja a boca dele, Pai, que ele venha ser somente um instrumento daquilo que o Senhor tem para falar para a tua santa amada igreja nesse momento, Deus. Abre o nosso ouvido e peça, Pai, toda a impossibilidade nossa, Pai, de ser humano, de impedir que aquilo, Pai, que o Senhor tem para derramar em nossa vida e nossa noite, Pai. Abre os nossos olhos, nosso ouvido, nossa mente, Pai. Prepara para receber o melhor de Ti, Pai. Que com certeza, através do Teu servo, será pregado aqui nessa noite, Pai. E por isso, desde já, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus e amém. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É muito gratificante estarmos aqui, né, com essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Mais um dia, estamos nos preparando para o dia tal, esse que o Senhor prometeu que Ele viria para resgatar a sua noiva. E a cada dia que passa, vemos que está à porta. O Senhor está à porta, a todo instante Ele está nos chamando, para que venhamos purificar cada dia mais, para nos preparar para o dia tal, esse que está bem próximo. Esse momento que nós estamos aqui é um momento que o Espírito Santo de Deus reservou para cada um de nós. Ele está moldando, Ele está purificando através da sua palavra. Porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence o homem. Se eu viesse trazer a palavra aqui com as minhas próprias palavras, eu tenho certeza que vocês iam ouvir, ia entrar no outro ouvido e ia sair e não ia entender nada. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo que está aqui, que está nesta noite falando através de louvores e através da palavra que será mencionada nesta noite, o Senhor vai mudar o quadro da vida de muitos irmãos que Aleluia, aleluia. a todo instante o Senhor está chamando, o Senhor está preparando homens, mulheres que querem realmente buscar a presença de Deus, porque vimos que o tempo que nós estamos vivendo é o tempo de apostasia, o tempo onde muito tem se esfriado na igreja, devido a muitos escândalos. E através desta palavra que o Espírito Santo esta noite me deu, estava orando, pedindo ao Senhor que me desse uma palavra, e o Senhor me deu uma palavra que se encontra no livro de Joel, capítulo 2, peço aos irmãos que abram vossas Bíblias, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, é a promessa que Deus deu ao povo, para que o povo não ficasse perdido, um povo que antigamente andava desgarrado, um povo que andava segundo o coração do próprio homem, que não queria seguir a palavra de Deus, porque não conhecia Deus. Esse povo conhecemos como o povo de Israel, que é o povo que lutaram para que essas palavras, muitos profetas lutaram para que essas palavras chegassem até a gente no dia de hoje, para que nós venhamos entender a palavra de Deus. Muitos homens sofreram pregando essa palavra, e mesmo assim o povo de Israel, diz a Bíblia que o povo de Israel, quando Deus falava através dos profetas, o povo de Israel não queria dar ouvidos muitas vezes, porque eles estavam ansiosos com dias atuais, com o que estava passando, as dificuldades. Eles estavam se preocupados com o que há de vestir, com o que há de beber, com o que há de comer, mas o Senhor queria dar mais. É assim que Deus faz, irmão. Deus está dizendo nesta noite, certamente se eu perguntar para os irmãos o que você veio buscar aqui na casa do Senhor, como muitos, eu digo até eu mesmo, todos nós precisamos de bênção, você diria, eu vim buscar uma bênção na minha família, eu vim buscar uma porta de emprego, eu vim buscar uma bênção tal que eu sonhei, um carro do ano que eu sonhei, uma casa que eu sonhei, mas o Senhor está te dizendo que Ele quer te dar muito mais do que isso. Aleluia. O Senhor é dono do ouro e da prata, todo o poder está em suas mãos, mas Ele quer te dar muito mais do que isso. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Espírito Santo de Deus sempre estava no meio do povo, mas o povo de Deus não entendia. Então Deus usou o profeta Joel para pregar esse versículo no capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne,
E vossos filhos profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu Espírito. Abram agora vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias. Atos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são esses galileus todos esses os homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, islamitas e os que habitavam em Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frigia e Panifília, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido em nossa própria língua falar na nossa grandeza, da grandeza de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos diante dos homens. Que quer dizer isso? O que quer dizer isso? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de mosto, cheios de vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, todos os que habitam em Jerusalém, sejai-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais. Esta é a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. E também do Espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão, e farei parecer prodígio em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Aqui se cumpriu o livro que o profeta Joel pregou, que nos últimos dias, pode tomar os assentos, nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Quando Deus fez essa promessa para o povo de Deus, é porque o povo de Deus se perdia. Deus levantava homens, assim como um grande homem de Deus, Moisés, para pregar a palavra. Mas o povo não queria, às vezes, ouvir a palavra de Moisés. O povo queria ver a Deus, queria ter o prazer de falar diretamente com Deus. Mas por eles não estarem purificados, por eles não ouvirem o Espírito Santo de Deus, eles não tinham acesso diretamente com Deus. Então Deus viu que o povo estava sedento, o povo sempre necessitou da presença dele, porque sem a presença de Deus, a Bíblia fala, aquele que espera de Deus somente neste mundo é o mais miserável entre todas as criaturas. Sem a presença de Deus nós somos pó, nada menos do que pó, nós somos barro. Sem a presença de Deus nós não somos nada, nós somos simplesmente barro. Sem a presença de Deus. Então Deus prometeu que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne e nós teríamos livre acesso diante de Deus. E hoje estamos aqui. Você não veio aqui para ouvir o Jefferson, o irmão Jefferson pregar, mas para ouvir a palavra de Deus. E você sabe que aqui, você pedindo a Deus, Deus vai te ouvir, porque quem está falando é Deus. Deus está falando nesta noite: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Tudo que pedires em meu nome eu te darei. Essas são as palavras que Deus diz para o povo a todo instante. Tudo que pedires em meu nome eu te darei. Mas o Senhor quer te dar muito mais do que isso. O Senhor quer te dar aquilo que o homem não ouviu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem.
é aquilo que Deus tem preparado. Deus quer te dar o sobrenatural. Deus tem preparado para nós um céu repleto de bênçãos. O Senhor quer nos dar muito mais do que bênçãos materiais. O Senhor quer restaurar a sua família. Deus quer te levantar. Quando Deus prometeu que ia derramar o Espírito, é para te preparar para pregar a palavra. Não é somente para você ouvir, é para você abrir a sua boca e dizer para o seu irmão, para a sua família, que Jesus Cristo quer salvar, que Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo não é o caminho, Jesus é o único caminho. Jesus Cristo é o único caminho. Nós temos que pregar esta palavra. Deus derramou o seu Espírito sobre toda a carne, para que venhamos pregar a palavra. E Deus derramou sobre esses 12 homens de Deus. Nós vimos que esses 2 homens de Deus sofreram grandes perseguições. Muitos foram decapitados, outros foram crucificados, pedindo até para ser crucificado de cabeça para baixo, para não ser comparado como mestre. Isso é um exemplo de humildade, de entender que só Jesus salva, que só Ele tem o poder. Certa vez Jesus estava pregando para uma multidão. Jesus viu que a multidão o seguia, não só porque Jesus tinha a palavra de vida, mas porque Jesus tinha bênçãos. Jesus levantava coxo, Jesus curava o cego, Jesus levantava o aleijado, Jesus fazia milagres. Eles viam Jesus multiplicar o pão, multiplicar o peixe, e o povo seguia, porque via Jesus fazendo tantos milagres, e isso eles não viam no meio deles. Jesus vai e olha para esse povo e fala: a raposa tem seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Muita gente começava a virar as costas para Jesus, porque achava que Jesus não tinha bênçãos materiais, que Jesus não tinha poder para levantar, dar bênçãos materiais, para dar o sustento a eles, que eles iam padecer naquele deserto. Talvez você está passando por um deserto. Eu não sei qual é o deserto na sua vida, eu não sei o que você está passando na sua vida. Às vezes você não vê solução, mas Deus está dizendo: Ele tem todo o poder. Não desista, não vira as costas para Jesus. A multidão deixou de seguir a Jesus porque eles não viam a bênção. Eles queriam a bênção material, mas Jesus está falando: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus queria dar mais para eles. Jesus chegou para um jovem rico. O jovem rico chegou e falou assim: eu guardo todos os seus mandamentos, eu amo meu pai, minha mãe, e assim sucessivamente. Jesus falou assim, para ver se realmente onde estava o coração dele: vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus não queria que ele vendesse tudo e dava aos pobres. Jesus queria ver onde estava o coração dele. Para que o Espírito Santo faça morada em nossa vida, nós temos que nos esvaziar, deixar o nosso entendimento e buscar a presença de Deus, deixar a nossa vida na mão de Deus para o Espírito Santo agir. E aquele jovem não quis seguir a Jesus e virou as costas. Jesus virou para os seus discípulos e falou: e vocês também não querem seguir a eles? Pedro, movido pelo Espírito Santo de Deus, usado por Deus, falou: Senhor, para onde iremos nós se somente o Senhor tem a palavra de vida? Para onde iremos nós se somente o Senhor tem palavra de vida? Deus quer nos dar a vida eterna. Quero contar um breve testemunho da minha vida. Me lembro eu, quando eu ainda não era convertido, isso há uns 9 anos atrás, eu ainda bem mais jovem, estava eu e meu irmão indo para a escola, 2 jovens rebeldes que não queriam nada com Deus. Estávamos nós indo para a escola, num ponto de ônibus. Aí encontrei um senhorzinho com a maletinha, sentou do nosso lado, e ali começou a olhar para a gente falando um monte de bobagem de jovens, sobre mulher, sobre bebedeira e outras coisas, e o senhorzinho veio no canto, abaixou a cabeça. Essa cena não sai de mim, porque eu via naquele momento o Espírito Santo de Deus na vida daquele homem. Um homem simples, chegou e começou a abaixar a cabeça assim e orar pela minha vida, minha família, que era uma família que era envolvida em espiritismo. Minha avó era mexia com bruxaria, entre outras coisas, que vem desde a parte do pai dela, que fazia magia negra e tal. Minha família toda destruída. E eu não entendia nada de Deus. E uma simples palavra de um homem transformou a minha família. Eu me lembro: o Espírito Santo de Deus está aqui. Existem pessoas que estão padecendo, irmãos.
por uma simples palavra que a gente não tem coragem de falar. Deus está enchendo muitos vasos aqui para ser usado, para falar para sua família. Sua família às vezes está morrendo na idolatria, não sei qual pecado, e você não tem coragem de abrir sua boca, você está preocupado com as coisas do mundo. E estava aquele jovem, aquele senhor sentado, orando, e a gente foi um monte de bobagem. Entramos dentro do ônibus e esse senhor entrou. Aí eu sentei com meu irmão num banco, meu irmão no outro. Aí eu fui cedir a vez para o senhor, porque ele era de muita idade, sentou do lado do meu irmão. E aí ele começou a falar em mistério, falando com o meu irmão assim: o Espírito Santo de Deus mandou te dizer nesse dia, através de ti eu vou resgatar a sua família. Aleluia a Deus. Foi uma palavra só, irmão. Foi uma palavra através do Espírito Santo de Deus, irmão. A gente nem acreditava que isso ia acontecer, porque a gente não queria nada com Deus. Essa palavra ficou martelando. Passou tempo, aí um ano depois, me fez lembrar um jovem, amigo nosso, Carlos Eduardo, hoje um grande pregador da palavra de Deus lá na cidade de Barra de São João. Um missionário, Carlos Eduardo, que veio da Argentina e fazendo missão aqui. Ele fez amizade com a gente, começou a falar de Deus, e eu não queria nada com Deus, e meu irmão já se apegou. Meu irmão começou a ouvir a palavra de Deus, e ele falando do Espírito Santo de Deus, que Deus transformava, que Deus curava, e começou a pregar para o meu irmão resolveu ir para a igreja com ele lá, ele aceitou a Jesus, e ficou ali firme, aí foi a diácono na casa do Senhor. Aí minha irmã depois também foi para a igreja, se batizou. Meu irmão, uma vez eu indo para o carnaval, meu irmão falou assim: vamos para a igreja, meu irmão, chorando e orando por mim. Eu quero ir lá com um amigo meu, Tiago, eu quero ir para o carnaval, quero zoar, não quero saber nada de Deus, isso daí não vai me levar a nada, eu quero zoar, eu ainda sou jovem, ainda tenho tempo. E fui para o carnaval, e meu irmão foi para a igreja, e ali meu irmão orando, pregando a palavra de Deus, orando pela minha vida. Eu fui para o carnaval, irmãos, eu me lembro, eu fui pular o carnaval, e ali aquele monte de gente pulando, e eu tentando animar para fazer bagunça, e nada. Eu parecia um peixe fora d'água. Do nada eu comecei a chorar, e eu não sabia por que eu estava chorando. Aí eu falei com o meu colega, eu disse: eu vou embora, eu não vou ficar aqui. Ele falou: não, tá tão legal, não, eu vou embora, não estou me sentindo bem. Comecei a chorar do nada, e muitas coisas passando na minha mente, vendo um monte de coisa, vendo minha família morrendo, muitas pessoas da minha família que morreu na idolatria, no espiritismo, em outras áreas, macumbaria. E eu começou a passar na minha mente, minha família toda destruída, e meu irmão lá na igreja, e eu aqui pulando carnaval, e meu irmão lá fazendo de tudo para minha família ser resgatada, e eu aqui pulando. Aí eu fui para casa, eu me lembro, eu sentado no sofá, eu sentei no sofá, e de repente eu olhei para o lado assim, Deus me deu um dom de visão. Eu olhei para o lado assim, eu vi um espírito muito ruim mesmo, um símbolo de um homem sem boca, sem sobrancelha, muito feio mesmo. E ele ficava rodando e vindo na minha frente, e ali eu começava a ficar com medo, e aí eu comecei a clamar a Jesus, chorar e clamar a Jesus: pelo amor de Deus, eu não quero isso, Senhor, me ajuda. E ali de repente eu via como uma bola de fogo, irmãos. Isso, se você tiver intimidade com Deus, Deus te mostra. Eu via como uma bola de fogo. Deus é minha testemunha. O Senhor é um Deus tremendo que faz milagre em nosso meio, que Deus faz prodígio, é só nós acreditarmos. Essa bola de fogo veio ao meu encontro, e eu fiquei sem voz, sem ação, não podia mexer, meu corpo não mexia, minha boca não falava nada. E essa bola de fogo veio ao meu encontro e entrou no meu corpo. Eu senti comecei a falar, glorificar a Deus, e glorificar e chorar. Aí eu fui no outro dia para a igreja, aceitei a Jesus, e hoje, graças a Deus, estou firme na casa do Senhor. E começamos a orar pela nossa família toda a família destruída. Entrou meu primo que vendia maconha, vendia droga, a casa dele vivia cheia, e as pessoas lá fumando e vendendo droga, e quase morreu e não morreu. Deus deu livramento dele, a gente orando por ele. Deus colocou uma mulher de Deus na vida dele, hoje ele está na igreja. Minha mãe está na igreja, graças a Deus. Meu pai está na igreja, minha família toda está servindo a Deus através do meu irmão. Uma simples palavra, Deus ungiu aquele homem, Deus derramou o Espírito Santo na vida daquele homem para pregar a palavra. Uma simples palavra transformou uma família. Aleluia. O Espírito Santo de Deus nos ungiu para pregar as boas novas. Não foi para ficarmos sentados pedindo somente as bênçãos materiais.
Se fizermos isso, nós somos os mais miseráveis entre todas as criaturas. Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar o seu filho das drogas. Deus quer levantar o seu primo, o seu amigo que está lá destruído. Só basta você abrir sua boca e orar. Diz a Bíblia que Abraão orou pela vida de Ló. A família de Ló ia ser toda destruída. E Abraão começou a interceder: se for 300, se for 200, se for 50, pelo amor dessa vida, o Senhor não destruiria a cidade, o Senhor não. Até que chegou a família de Jó. E o Senhor poupou a família de Jó, mas a mulher olhou para trás. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, como conhecemos na Bíblia. Mas através de uma oração, Deus salvou a vida de uma família. Através de um clamor, através de um pedido que um homem de Deus fez, transformou a vida de uma família. E assim foi na minha vida. Um homem, um simples senhorzinho que estava lá sentado, falou aquela palavra. Hoje está lá meu irmão, um pastor de igreja, minha irmã casada com o filho do meu pastor, minha mãe diaconisa da casa do Senhor, meu pai presbítero da casa do Senhor, eu diácono da casa do Senhor, e lá nós estamos firmes na presença de Deus. Minha avó, que mexia com bruxaria, fazia bruxaria pelas nossas vidas, ela começava a fazer as rezas dela, a gente não entendia e aceitava, que era uma macumbaria dela. Minha avó, a gente tentando, e ela nada de querer aceitar, a gente orando pela vida dela, falava, ela debochava, caía possessa de demônio, pegava vários demônios, e começava a babar e zombar da casa do Senhor, e a gente orando. Certa vez, Deus cegou a minha avó, por ela ter zombado da casa do Senhor, dos irmãos. Eu me lembro, os irmãos foram lá na casa orar por ela e ela começou a zombar. Os irmãos expulsavam, mas ela não queria. O demônio só sai do seu corpo, irmão. O demônio só toma posse da sua vida se você der brechas. Se você querer Jesus Cristo, Ele não tem parte contigo. No momento que você não estiver na presença de Deus, você não aceitar o Espírito Santo de Deus no seu corpo, na sua vida, no momento que você não querer, o diabo vai se andar, porque a Bíblia fala que ele volta ao nosso derredor quem possa tragar. Ele faz de tudo para tragar as vidas. Mas o Espírito Santo de Deus quer fazer morada na vida de muitos de nós. Ele está batendo no nosso coração, Ele falando: eu quero uma entrada no seu coração para transformar a sua vida. E minha avó nada de querer aceitar, e ali, ela zombando, me lembro. Passou muito tempo, não, uns 4 meses depois, ela ficou cega, totalmente cega. A catarata tomou toda conta dos olhos dela, e ela ficou cega e começava a chorar, e a gente falando de Deus, aí ela começou a querer aceitar. Aí um irmão que ela zombou, olha como que Deus faz, o irmão que ela zombou, da cara do irmão que ela zombou, foi o irmão que levou ela para um médico, que muito conhecido em Cabo Frio, que foi lá e fez a operação da vista dela. Hoje ela também está firme na casa do Senhor. É assim que Deus faz, irmão. Se nós persistirmos, se nós orarmos, se nós jejuarmos pela vida de nossa família, eu tenho certeza que Deus vai dar a vitória, Deus vai fazer um milagre. Busca a presença de Deus, ora, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, você vai ver as demais coisas sendo acrescentadas na sua vida. Não faça como muito povo de Israel naquele tempo, que abandonaram Jesus, viraram as costas, porque Jesus veio simples, humilde, montado num jumento. Jesus veio humilde para mostrar que nós devemos ser humildes para o Espírito Santo habitar em nós. Quando nós nos esvaziarmos, Deus habitará em nossa vida. E pode ter certeza que as bênçãos correrão em nossa vida. Não adianta ficar pregando que você vai receber bênção, você vai receber carro. Eu não preciso falar isso para você. Busque a Deus que vai vir. O seu sonho, a porta de emprego já está aberta. O seu sonho vai ser realizado. Hoje você está aqui, mas Deus tem mais para você. Não reclama. Uma vez eu estava reclamando, como a gente trabalha, eu sou governante, trabalho em Taifeira, a gente limpa. A gente trabalha com coisa assim que muita gente acha até nojento. As pessoas zombando. Uma vez eu cheguei e falei assim: se serviço ruim, não sei, comecei a reclamar. Um homem que não era nem crente nem nada, ele chegou: irmão, você é evangélico, né? Posso te dar uma palavra? Você acredita que Deus usa qualquer um? Eu falei: acredito que Deus usa quem Ele quer. Irmão, essa porta de emprego que a gente deu, foi Deus ou foi o diabo? Deus. Aí eu fiquei engasgado. Claro que foi Deus. Mas então por que você está reclamando? Deus te deu essa porta, essa é a porta. Uma casa tem uma porta, mas dentro da casa tem muita coisa que Deus quer te dar.
não é só a porta, não é só você entrar na porta, você vai entrar na porta e você vai ver coisas maiores do que isso. Deus abriu a porta, você ainda está na porta, mas tem coisa maior para a sua vida. Não reclama da bênção que Deus te deu. Não reclama. Muitos homens de Deus, para pegar essa palavra, para que viesse até nós, para que nós venhamos aceitar Jesus, sofreram perseguições, comeram pão no deserto, comeram gafanhoto com mel no deserto. Homens caminharam anos no deserto para que venhamos ouvir essa palavra. Hoje nós estamos vivendo, a Bíblia diz, o tempo que Deus derramou seu Espírito sobre toda a carne. A igreja está crescendo. Mas a Bíblia também diz no livro do 1 Timóteo, capítulo 4, que nos últimos dias o amor de muitos também se esfriaria, porque dariam ouvidos à doutrina de demônios. Que doutrinas são essas? Doutrinas que pregam somente bênçãos materiais, mas não querem pregar o evangelho genuíno, que é salvação. E por muitos darem ouvido, eu quero buscar a bênção, eu quero essa bênção, eu quero essa bênção, eu não quero aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, fica se apostatando da fé, porque vem os escândalos. A Bíblia diz que vem os escândalos nos últimos dias. Dá ouvido a doutrinas que só prega bênçãos materiais, aí vê os escândalos, pastores escandalizando a igreja, e você sai da igreja porque você não está pautado, você não abriu seu coração para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. No momento que você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, pode vir a tribulação, pode vir um vento, pode soprar, mas você não vai cair, porque você está firmado na rocha terra. A sua família não vai ser destruída. O seu emprego que você sonhou, a porta está aberta. Está aberta, irmão. Eu não preciso falar. Deus fez essa promessa. Tudo que pedirem, meu irmão, crendo, recebereis. Amém. Essa é a palavra de Deus. Eu agradeço essa oportunidade. Se tiver alguém no nosso meio que ainda não aceitou a Jesus como seu único Salvador, que aceite a Jesus como seu único suficiente Salvador. Jesus Cristo, a todo instante, está dizendo para a igreja, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir seu coração, entrarei em sua casa e iniciarei comigo. Jesus não está falando para as pessoas que estão no mundo. Jesus está falando para as pessoas que estão dentro da igreja. Jesus fez quando Jesus falou dessa palavra, Jesus fez uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. Você abrir lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, você vai ver, depois se os irmãos quiserem observar, a igreja de Laodiceia é uma igreja rica. A Bíblia diz naquele tempo, onde estavam todas as cidades passando dificuldade, Laodiceia era uma cidade forte, uma cidade rica. E a igreja ficava rica, porque as pessoas eram ricas e começaram a se apegar só nos bens materiais. Jesus Cristo usa e começa a falar para esta igreja: como dizes rico sou, não sabes que é pobre, que não é, que és pobre, cego, miserável em tudo. Como dizes que rico sou e que nada falta, não sabes tu o que é um pobre, miserável, cego e nu, sem a presença de Deus. Porque não és quente nem frio. Antes que fosses quente, antes que fores frio. Porque és morno, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Sabe o que é isso, irmão? É a repreensão de Deus. Deus repreende o filho que ama. Como nós ensinamos aos nossos filhos, eu tenho um filho, nós exortamos quando ele está errado. Jesus exorta. Não é para te envergonhar, é para te edificar, é para te ensinar o caminho para chegar à bênção, para você ser um homem bem sucedido. Quando Jesus exorta essa igreja, porque não és quente nem frio, antes fosse quente, antes fosse frio, és morno, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. É uma igreja que fica no meio, ela não está nem na igreja, nem está no mundo, ela não sabe o que quer, ela quer só as bênçãos de Deus, ela não quer Deus, ela está no muro. E Deus chega a dizer a um ponto de que está a ponto de vomitar da sua boca. Sabe o que é isso, irmão? O diabo não brinca. O diabo conhece a palavra de trás para frente, ele conheceu os discípulos, ele conheceu os profetas, ele conhece a palavra, e a Bíblia diz que, se possível for, ele enganaria até mesmo os escolhidos. Ele está querendo destruir a igreja. E se nós não nos apegarmos ao Evangelho, que Jesus Cristo salva, cura, liberta, que Ele é o único caminho que leva à salvação, se a gente não ficar afirmado que Ele é o único caminho, e aceitar e deixar Ele entrar em nosso coração, irmãos,
o diabo faz arruaça na vida. Ele tenta de tudo para destruir. E se não abrirmos o nosso coração e aceitar Ele, a Bíblia diz que Deus fica até a ponta de vomitar da sua boca. É muito triste, eu já perdi muitos parentes meus que não aceitaram Jesus por não conhecer e morreram em drogas, entre outras coisas, que não queriam aceitar Jesus de nada. E eu me arrependo de, às vezes, não tive coragem de chegar até eles e falar do amor de Deus. Às vezes você fica sem jeito de falar e ser taxado como um louco. O apóstolo Paulo falou assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é salvação. Não devemos envergonhar. A Bíblia fala: se nós nos envergonharmos da palavra de Deus, o Senhor se envergonhará de nós no dia do juízo final. Quando chegar no juízo final, o Senhor fala assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que eu não vos conheço. Não vai ter mais nenhum irmão para falar de Deus para você. Não vai ter mais a sua mãe que intercede por você, seu pai, seu tio, seu irmão, seu filho. Não vai ter ninguém intercedendo por você, é você e Deus. Agora o Senhor está dizendo, Ele tem o poder de te dar a vida eterna. Ele tem a chave da vida eterna e a chave da morte na mão. O Senhor resgatou essa chave da morte. Ele tem o poder. Ele está perguntando para cada um de nós: qual é a chave que você quer? Qual é o caminho que você quer? Você quer um caminho estreito que te leva à vida eterna ou a porta larga que te leva ao inferno? O Senhor está te dando a chave nesta noite. Qual é a chave da porta que você quer? O Senhor quer te fazer um homem bem sucedido. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer te levantar e resgatar a sua família. Eu deixo essa palavra para os irmãos meditarem. Se tem alguém do nosso meio que ainda não é evangélico, mas vai ter outra oportunidade de aceitar Jesus aqui, eu tenho certeza que nós vamos ver pessoas se convertendo aqui. Estava lá na igreja de Garoto, irmão também era de lá, né? Lá a gente começamos com uns 5 irmãos lá, hoje graças a Deus também a sala de cinema é cheia, muitos irmãos ali. E através de Facebook a gente comenta, e ali começa um interceder pelo outro, orar, e a gente vai vendo milagres acontecendo. Isso é muito gratificante, porque aqui a gente é uma família, né, irmão? A gente está aqui no espaço confinado, a gente se esbarra ali, desce uma escada, sobe, esbarra com o irmão, um entra dentro do camarote do outro para limpar, e ali começa a conversar. Então aqui a gente é uma família. E como família nós temos que pregar um para o outro. Nós temos que falar o bem para o irmão, né? Eu agradeço a oportunidade, irmão. Se o irmão quiser fazer a oração.